Olá, olá! Saudações, sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira, dia de repercutirmos os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela nossa bancada durante esta semana. Bom, você sabe, né? Eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. O JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão desse conteúdo, dessa informação, desse conhecimento na sua frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a rádio do agro. Obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos transmitindo também de maneira simultânea através da internet, no aplicativo Rio Verde FM que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, com som e imagem de altíssima qualidade, o seu lugar é lá no nosso canal no YouTube. Então, muito simples, vai lá no aplicativo do YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clica lá em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade dos conteúdos que nós preparamos para vocês aqui na Rio Verde FM. E é nesta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo lá no YouTube, e você pode e deve mandar a sua participação, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de assunto, de convidado, qual é o tema que você quer saber mais aqui no Boa Tarde Produtor, qual é o convidado que você quer que esteja aqui na nossa bancada. Então diz pra gente lá nos comentários. Nosso WhatsApp é 649 99491009. Eu vou pedir para você dar uma força pra gente lá no Instagram, @rioverde.fm. É lá no @rioverde.fm que nós divulgamos os cortes, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada diariamente na palma da tua mão, @rioverde.fm no Instagram. E aproveita que vai estar nessa rede social. Siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. E ela quer dar uma saudação muito especial aqui no Boa Tarde Produtor. Dares, minha parceira, seja bem-vinda a mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Sextou. Oi, Hugo, boa tarde para você, boa tarde, João Pedro. Sextamos. E que o nosso final de semana seja incrível, maravilhoso, né? Certamente. Boa tarde muito especial para você que nos acompanha na frequência 100.9, para você que nos acompanha através do nosso aplicativo e boa tarde muito especial para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Saiba que você é a peça fundamental da existência deste programa. Então, contamos com você de segunda a sexta-feira, entre as 11h30 e meio-dia e meio. Claro que tem dias que a gente extrapola esse tempinho, mas são 10, 15 minutinhos. É raro, mas acontece com frequência. Acontece pelo menos umas 3 vezes por semana? Quase 5. Muito obrigada por estar conosco. E como você vai ver agora, no nosso resumo da semana, muito convidado bom passou por aqui. Então, de antemão, a gente já agradece a todos eles por tirarem um tempo para conversar conosco, para conversar com você, nossa audiência qualificada. E programas maravilhosos merecem um reprise, né? A gente vai colocar para vocês os melhores momentos, porém, caso você tenha interesse, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, porque lá está o programa na íntegra. Participe conosco. Dares, deixa eu constatar um fato aqui para você, ó. E já iniciando o nosso resumo, na soja, errar no manejo custa caro, viu? Por isso, na segunda-feira, o nosso foco foi manejo integrado de pragas. Como reduzir custos, evitar perdas e tomar decisões mais inteligentes dentro da lavoura. Quem conversou com a gente foi a doutora Jurema Hatz, pesquisadora e consultora da AgroHatz. Ela trouxe estratégias práticas que funcionam no campo, conhecimento aplicado direto ao produtor, né, Dares? Hugo Ataíde, produtividade não é apenas aplicar mais, é aplicar melhor. Nesse bate-papo, nós falamos sobre manejo integrado de pragas na soja, mostrando como aumentar a eficiência, proteger a lavoura e preservar resultados econômicos. Confira com a gente um trecho desse bate-papo. Bom, e dando continuidade aqui ao nosso assunto, vamos falar agora sobre as principais pragas da soja hoje, como identificar e priorizar. No primeiro bloco, né, doutora Jurema, nós demos uma contextualização, um panorama geral, o que é o bendito do MIP, por que ele é tão importante. Vamos falar agora quais são as pragas que mais preocupam os produtores na safra atual. Percevejos, besouros, lagartas, mosca branca, nematóides, coró, trips. Comenta pra gente, doutora Jurema. Então, vamos fazer, como eu falei no início,
Esse ano foi um ano, né? Nós tivemos uma janela de semeadura muito longa. Isso significa que nós temos aí no nosso cenário soja de diferentes idades. Isso para os insetos, principalmente os insetos pragas, é um mar de oportunidade. Tem uma oferta de alimento muito grande. Então nós vamos conversar, passar essa mensagem para você, produtor, da seguinte maneira. Vai ser de acordo com a idade da soja. As sojas mais velhas, possivelmente, estão na fase reprodutiva, então ela já é alvo de outras pragas. As pragas mais novas, ainda na fase vegetativa, então nós temos que preservar ainda estande, nós temos que preservar o desenvolvimento das folhas, para quando chegar lá na fase reprodutiva, eu não posso perder mais flor, não posso perder vagem, então ali seria um cenário mais para perceber. Mas tem outras pragas também. Mas o que está me preocupando, e quero falar bastante sobre isso, nós estamos rodando muito, tanto o estado de Goiás como outros também, e tem uma praga que nós chamamos de uma praga silenciosa, uma praga que está tirando muita produtividade do produtor, passando por desapercebido, porque nós não vimos populações tão altas, ela não movimenta muito como mosca branca, ela é bem pequenininha, então a gente não chama tanta atenção quanto um percevejo, quanto uma lagarta, que são as trips. Então as trips são uma ordem de inseto totalmente sozinha, né? Nós não temos outras espécies para poder fazer uma semelhança para vocês. Ela é um inseto que ele tem um hábito raspador, picador. Então ele associa dois modos de alimentação. Ele raspa as células da planta, da folha, essa célula arrebenta. Depois que ela fizer ali, arrebenta 10, 15, 20 células, ela vai se alimentar. Então a capacidade destrutiva dela de célula é muito grande. Então o único inseto que vai medir 1 a 2 milímetros, né? Na fase de ninfa, muito menos que 2 milímetros, então vai ser 0,5 milímetro. E ela vai raspando aquilo ali para ela poder juntar a quantidade de líquido para ela se alimentar. Quando ela raspa essas células deixam de realizar a fotossíntese, não respira, não transpira, e essas células praticamente vão morrer. Então, elas vão adquirir uma coloração branca prateada, geralmente sempre na parte inferior da folha, começando do bacheiro. Maior ocorrência acontece agora na fase vegetativa da soja, mas lá na fase reprodutiva ela vai para dentro da flor. Aí o dano ainda pode ser potencializado. Essas tripes geralmente ela acontecem em condição de estresse climático, e eu vou mostrar para vocês que não foi bem assim. Esse ano, até nas regiões estão com boa distribuição de chuva, nós ainda estamos encontrando bastante trips. E como não temos um nível de dano, quantos indivíduos que eu tenho por metro para eu poder fazer a tomada de decisão, nós temos que acompanhar a evolução da praga. Como que eu avalio essa praga? Tão pequenininha assim, na parte inferior da folha. Então nós temos como um método mais eficaz. Vocês adquirem aquelas bandejas, a gente fala bandejas de colocar carne para fazer churrasco, aquelas bandejas brancas. Põe uma lâmina bem fininha de álcool ou esborrifa álcool nessa bandeja. Não tem horário, pode ser de manhã, pode ser à tarde. E bate as folhas de um lado só da soja, bem com bastante força, para cair esses indivíduos na bandeja. E depois você vai analisar, quando eles são muito pequenininhos, é assustador. 50, 70 indivíduos, fácil de se imaginar, de encontrar. E a tomada de decisão é mais ou menos isso aí. Quando você tiver em torno de 100 indivíduos aí por bandeja, está na hora de tomar decisão. Quando você estiver andando nas lavouras, que a sua camisa estiver cheia de trips, já significa que o dano já foi muito maior do que você poderia ter. Então, é uma praga difícil alvo do bacheiro. Depois ela vai concentrar na flor, causando abortamento de flor. Então, qual que é o dano de trips em soja? Perdas de folha do bacheiro. Perdas antecipadas dessas folhas. Então, toda vez que eu perco folha do bacheiro, eu estou perdendo fotoassimilados que iriam para os grãos para poder fazer o peso ou formar o grão ali naquele momento. Então, eu tenho que preocupar bastante com essa praga. É uma praga bem silenciosa, muito pequenininha, em baixa população. Então, como que eu vou saber se eu tenho trips? Primeira coisa, você chega na lavoura, pega as folhas do bacheiro e analisa se você está vendo essas manchas prateadas entre as nervuras.
Se você tem essas manchas prateadas, mas não está vendo a trips, porque possivelmente ela já passou por uma outra fase, não está naquele momento mais, ou então ela já está mudando de fase também. Interessante. Agora eu vou ter que falar um pouquinho aqui. Trips é o seguinte, o ciclo dela é muito curto, em torno de 10 dias, no máximo 15. Ela vai ter que passar 2 fases de ninfa, não tem asa, ela vai ser laranjadinha. Ela passa uns 5 dias nessa fase, ela desce ao solo, ela tem que ir na palha. Ela vai para a palhada, aí vai dar aquela sensação que não tem o inseto. Passa mais 5 dias, já vem adulto. Aí ela não vai para aquela folha que ela estava, já vai procurar uma nova folha. Aí casar, ela coloca o ovo, então ela vai subindo de baixo para cima. Analisou, tem folha prateada, pode procurar que você tem trips. Esse é o primeiro sintoma que você vai ter, tá? Aí, nós vamos fazer a escolha do método que vamos utilizar. Químico, biológico, associação. Então, tem que saber a espécie. Vou tentar falar aqui, mas aí vocês ficam imaginando. No campo, vocês vão prestar atenção. Se ela estiver totalmente pretinha ou laranjada, ela pertence a um gênero chamado Frankiniella. Frankiniella schultz, Frankiniella occidentalis. Essas espécies, ela é um pouquinho mais exigente nos inseticidas para o controle. Quando nós encontrarmos uma que já tem a asa branca, preta e branca, o aspecto como se ela tivesse listradinha de preto e branco, essa é mais fácil de ser controlada. É a Caliotrips. Mais fácil de controlar, responde melhor aos organofosforados. Então, eles são economicamente mais fáceis de eu ter resultados. E se eu tiver as 2 espécies, possivelmente eu vou ter mais dificuldade de controle, porque os inseticidas que controlam muito bem a Caliotrips não controlam bem as Frankiniella. E os inseticidas que têm os melhores resultados para a Frankiniella, geralmente não controlam bem a Caliotrips. Então, difícil alvo, muito pequena, passa desapercebido, dano muito alto e ainda nós temos que saber qual a espécie que nós temos. Como que nós vamos perceber? Através do monitoramento, da amostragem. E o melhor método é o método da bandeja. Incrível. Então, essa aí eu estou falando da trips. Então seria a praga que eu diria que agora, no momento, é a mais importante que eu tenho, é mais silenciosa, mais oculta. Agora, para quem já está com a soja já na fase reprodutiva, nada me impede de ter a trips agora, além da folha, na flor. Qual o próximo dano que a trips causa em soja? Abortamento de flor. Perdi flor, não forma vagem, não tem grão. Então, maior preocupação. Para depois eu receber os percevejos, que agora é momento dos percevejos. Então, a soja agora começa, os percevejos começam a chegar na soja, já começa a acasalar e começa a ter ovos. Controlar percevejo adulto é muito fácil, ele tem um hábito de ficar na parte superior da planta, ele movimenta mais, ele se expõe mais, então, se eu fizer uma aplicação de inseticida, a maior parte do inseticida vai ficar no céu superior da planta, então eu consigo mais, é mais fácil de controlar. Mas quando eu tenho ninfa, é um inseto que movimenta menos, se alimenta mais, então ela é menorzinha a fase jovem, mas alimenta mais, ela causa maior dano. Então tem que tomar muito cuidado na escolha dos inseticidas. Para trips, os biológicos é perfeito associado com os químicos, perfeito. Mas para os percevejos, geralmente eu preciso mais do impacto do inseticida químico. Nada me impede de usar associado com os biológicos. Mas em questão deles estarem presentes junto com as tomadas de decisão da proteção dos fungicidas, para proteger contra a ferrugem asiática, então dificilmente eu vou ter um bom posicionamento de um biológico associado com químico, pensando no operacional. O produtor tem que fazer a escolha ali no momento que ele vai aplicar o fungicida, não posso colocar um agente biológico fúngico, né? Então vai ficar meio complicado. Mas, a princípio, essas são as 2 pragas que seria mais impactante no momento para mim. Esse monitoramento de trips e acompanhar a chegada dos percevejos. Doutora Jurema Hatz, muito obrigada por colaborar conosco aqui no Boa Tarde, Produtor. Dário, hoje é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral, coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Vamos acompanhar. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo
para essa nosso final de semana aqui no Sudoeste, no Sul e no Oeste do estado de Goiás. Tem como o que a gente tem fechado o mês aí, né, da nossa safra aqui na região. Bom, a nossa semana, pessoal, ela vai fechar de um modo geral, ainda com chuvas aqui na região, tá? A gente ainda mantém a previsão de chuvas nesse período aqui de sexta-feira, sábado e domingo, com uma leve diminuída em relação à semana anterior, tá? Para a próxima semana, as chuvas são menores. A previsão indica chuvas até o início da semana, depois diminui, tá? Isso acontece, é normal, né, nessa época do ano, e também é importante, né, para que os produtores evoluam aí nas suas operações e também as plantas possam se desenvolver, visto que nos últimos dias tem ficado de bastante nebulosidade, né, e chuvas constantes. Bom, esse mês de dezembro foi o único até o momento em que a média de chuvas históricas vai ser atingida. Alguns lugares já atingiu ela, né? Visto que o mês de novembro, outubro e setembro não atingiu em uma média geral, né? O que prejudicou bastante a evolução da nossa safra, tanto o plantio como a evolução do crescimento das plantas. Isso fez então com que a nossa safra esteja bastante atrasada. Nesses últimos dias aí evoluiu bastante, né, as lavouras, mas ainda fica aquela dúvida de como que vai ser, né, a nossa segunda safra, tanto para as previsões como também para essa finalização, né, quando ela vai ocorrer ali, o pessoal vai conseguir colher e, enfim, fazer essa área da segunda safra aqui na nossa região, em virtude, né, dessa atraso dos plantios e também depois atraso na evolução do cultivo da soja. Bom, então a gente termina o ano com chuvas, né, aqui na nossa região, e também inicia o próximo ano também com chuvas, tá? As previsões, de um modo geral, indicam, né, volumes até dentro da média histórica para janeiro e fevereiro, mas tem alguns modelos que indicam ali anomalias negativas, né, ou seja, chuvas um pouco abaixo da média, mas nada indicando ainda períodos de veranico, de muito estresse hídrico, nada disso, apenas a princípio uma leve redução em relação à média, tá? Também nada de ondas de calor, né? Então, vamos ver se mantém, né, a princípio, uma tendência do que tem sido o mês de dezembro. Enquanto a gente não tem sistemas precipitantes atuantes na nossa região, continuamos com chuvas muito irregulares. Mesmo nesse período agora que a chuva foi bem irregular, mesmo assim tivemos volumes bem diferentes ou atuantes, né? Bom, mas terminamos aí esse ano de um certo modo positivo, as lavouras têm evoluído bem, não temos tido temperaturas muito extremas até o momento da safra, isso também não deve acontecer, e a única questão é essa regularidade das chuvas, e vamos ver depois, por início do ano, o que a gente tem de previsão, né, para março, né, abril e maio, para aí definir ainda melhor como vai ser a nossa segunda safra. Então, um grande abraço a todos, um ótimo Natal, um Feliz Natal e um excelente final de ano. Doutor Fernando Cabral, muito obrigado pela parceria e recorrente aqui com Boa Tarde, Produtor, sempre com seu comentário e sua análise sobre o clima-tempo. Olha, produtor, eu tenho uma novidade daquelas que dá orgulho de contar, viu? A Carpal New Holland está de casa nova aqui em Rio Verde, Goiás. Uma loja totalmente repaginada, com mais espaço, mais conforto e a mesma dedicação de sempre para te atender do jeito que o campo merece. Muito em breve você vai encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia de ponta e um time preparado para estar ao seu lado em cada safra, como sempre foi. É mais uma prova de que a Carpal cresce junto com quem faz o campo acontecer. Carpal New Holland, novas safras, mesmo cuidado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial aqui nessa edição do Boa Tarde, Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde, Produtor, na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira, é dia de reproduzirmos os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam aqui pela nossa bancada e que passaram durante esta semana. E Dário, sem delongas, dando continuidade, no programa de terça-feira, falamos sobre inovações para o agro brasileiro e o papel do SEAGRE na construção de um agro mais eficiente e sustentável, com o Dr. Leandro Rodrigues da Silva Souza e com o nosso parceiro, o Dr. Fernando Cabral. Nós discutimos como a inovação já está impactando na prática o produtor rural, né, Dário? Isso mesmo, Hugo. Esse nosso programa, o destaque foi para o SEAGRE, através das inovações voltadas para o agronegócio.
Então nós abordamos temáticas como ciência, tecnologia e pesquisa aplicada, porque elas impulsionam mudanças reais no campo. Vamos ao resumo deste programa. Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com instituições de pesquisa, centros de pesquisa, pesquisadores em geral, a gente sempre quer ouvir a visão de vocês acerca do que é a pesquisa e o quanto a atividade de pesquisa contribui para o desenvolvimento aqui em pauta o agronegócio, né? Então eu queria ouvir de vocês. Ótima pergunta. A gente começa contando uma historinha, acho que para todo mundo se conectar com o tema. Tudo na vida sofre transformações, tudo na vida tem uma mudança contínua. E as soluções que já existem têm também que serem atualizadas para essas mudanças. Então, quando a gente fala, por exemplo, de agro, o clima é uma das vertentes que muda a todo dia, né? Eu não vou nem falar a todo ano. E com isso, acaba influenciando o comportamento de uma série de micro-organismos, do desenvolvimento da planta. E muitas vezes isso não é conhecido, a gente não sabe exatamente qual o comportamento, qual decisão tomar. É aí que entra a pesquisa. Qual é a solução que eu preciso para esse contexto e qual é o melhor resultado que é possível extrair nesse dado cenário. Então a pesquisa permeia todas as áreas do conhecimento e ela é necessária, se me permitem uma palavra muito forte, mas para a sobrevivência do ser humano, para que a gente consiga se adaptar a essas mudanças contínuas e constantes. Recentemente a gente teve na saúde, né, uma mudança muito brusca, que foi a questão de como criar novas vacinas baseado no Covid. Queira ou não, existem correntes diversas, mas a gente precisava de métodos rápidos para desenvolver soluções para esse problema. Se não tivesse a pesquisa, a gente não conseguiria mitigar a doença. E isso acontece no agro, né? Desde o solo à armazenagem. Então a gente tem a pesquisa atuando antes, durante e depois da porteira em escala nano, micro e macro, indo até os cenários econômicos que o Hugo tanto domina aqui e é um estudioso no caso. Então, qual a importância, só para sintetizar? Ela colabora constantemente para garantir a qualidade de vida e a sobrevivência do ser humano. Essa é a minha percepção. Perfeito. Agora até é difícil falar, né? Complementando. Bom, mas assim, eu acho que um ponto interessante no agro é que o agro no Brasil trabalha muito a pesquisa. Acho que isso é um ponto muito relevante a se falar. E desde a iniciativa privada, né? Porque às vezes a gente talvez tenha alguns setores que talvez dependem muito da pesquisa oriunda da universidade, né? Ou de outros órgãos. E no agro a gente tem a pesquisa forte na universidade, a pesquisa forte na iniciativa privada e até mesmo a pesquisa é feita pelo produtor, né? Ali na agricultura primária, aquele que está dentro da porteira, claro que às vezes do jeito dele, né? Mas que ele vai ali também testando e pesquisando e traz isso como retorno para instituições como o SEAGRO ou para outras poderem trabalhar melhor aquele problema que ele tem enfrentado e que ele tem tentado resolver e que ele viu algumas soluções, mas que ele às vezes não consegue comprovar aquilo exatamente, não consegue saber qual que é o verdadeiro efeito, né? Então, assim, o agro, acho que nasceu com a pesquisa, com a curiosidade, né? De lá no início, o pessoal, por exemplo, plantar em locais próximos ao rio, né? Que na época o rio ia e baixava seu nível, você ia lá e plantava, né? E via que ali era possível cultivar e aí a própria civilização surgiu naquele local, né? Então ali já era uma forma de pesquisa, né? E hoje nada é possível ou nada é conduzido, por exemplo, dentro do agronegócio brasileiro sem estar abarcado ali isso no mundo, né? Na verdade, sem estar ali abraçado com a pesquisa, né? Então, assim, eu acho que hoje ela é ponto fundamental e cada vez mais que ela puder ser estimulada, né? Ser fomentada, eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Perfeita explicação. A gente acredita que pesquisa realmente é sobrevivência, né? É melhoramento de algo que está bom. É manter a roda girando melhor, né, Hugo? Isso, justamente. Seguindo ali a teoria da evolução, né, de Darwin, né, nem o mais forte sobrevive, é aquele que se adapta melhor. Exatamente. E olhando hoje para o SEAGRE, aonde que ele se posiciona dentro desse ecossistema de ciência, inovação e do agronegócio? Começando pelo Dr. Fernando. Sim? Bom, o SEAGRE, ele surgiu assim de uma demanda muito interessante que o governo do estado visualizou,
E é bom falar isso, né? O Centro de Excelência em Agricultura Exponencial é uma iniciativa que nasceu do governo do estado, é um projeto de lei relacionado a isso, né? E que, claro, ele buscou parceiros para poder executar, no caso do SEAGRE, o Instituto Federal Goiano, né? E também a Prefeitura de Rio Verde. Então a gente já vê que é algo que nasce com todos os níveis do estado participando, né? Município, estado de Goiás e federal, né? E qual que era, acho que a principal demanda e onde que ele se posicionou? Primeiro, era fazer com que as pessoas que se formam aqui, pessoas muito boas que saem daqui do estado, na verdade elas não saem daqui. Vamos tentar fazer com que esses talentos, eles fiquem aqui no estado e possam colaborar, né, com a evolução daquele setor produtivo aqui dentro, no caso o agronegócio, né? Então acho que é o primeiro ponto em ser um hub que tenta reter esses talentos aqui, seja desde lá do nível técnico, né, até as pessoas da pós-graduação. Depois eu acho que o segundo ponto bastante importante, onde o SEAGRE tem contribuído e é um dos seus objetivos, né, é então fazer com que o Estado, que é tão forte nesse setor, ele não fique dependendo apenas de importar, né, tecnologia, produto, pesquisa, informação sobre o agronegócio, seja de dentro de outras partes do Brasil ou até de fora, né? A gente tem a capacidade de gerar isso daqui, certo? E aí, claro, trazendo próximo os parceiros certos, né? Desde da iniciativa privada, né? Os produtores, né? Vários deles são parceiros do SEAGRE e também iniciativa pública, né? Fazendo com que o Estado, então, seja referência em também criar essas tecnologias, essas inovações, né? Então, eu acho que hoje o SEAGRE, ele está situado e está encaixado mais ou menos dentro disso no setor, né? Fazer com que se retenha essas pessoas aqui e fazer também com que seja gerado esses produtos, processos e inovações aqui no estado de Goiás. Perfeito. Bom, agora vamos falar do ano de 2025, né? Quando a ciência e campo se encontraram. Vamos fazer uma breve retrospectiva aí, né? Mas olha, doutor Leandro, o doutor Fernando Cabral mencionou dessa importância da pesquisa enquanto no estado público, né? Vamos falar assim, dentro da academia, dentro da universidade, e também a iniciativa privada e como isso tende a se encontrar lá no campo, na ponta, né? Em que ponto a pesquisa deixa de ser apenas acadêmica e passa a orientar decisões estratégicas no campo, na sua opinião? Eu vou fazer uma síntese do que eu achei. As perguntas têm toda uma sinergia entre elas. Então, antes de te responder, eu quero dizer o seguinte. O que é pesquisa? Existe a pesquisa em diferentes níveis de maturidade. Então, aquele produtor que está lá, que às vezes acha que não tem tanto conhecimento, para tomar uma decisão, ele vai ter que reunir um arcabouço de ideias e para reunir isso, ele vai ter que consultar alguma fonte. A gente produz essas fontes. E isso é pesquisar. Então, a gente tem pesquisas em diferentes níveis, ele não está gerando conhecimento, mas ele está absorvendo conteúdo para o processo de tomar decisão. A gente tem o pessoal que está produzindo, que está adaptando, fazendo validações em campo, é um nicho de pesquisa, é um nível diferente de maturidade desse que está abstraindo conceitos básicos, e a gente tem aquele pessoal que está gerando tecnologia de ponta, que não existe, que a gente chama hoje na pesquisa de estado da arte. Existe alguém discutindo isso? Não. No SEAGRE a gente faz todos os níveis. Por isso que o projeto, a gente não tem um projeto que faz pesquisa. A gente está desenvolvendo um ecossistema que eu tenho desde aluno de curso técnico a pós-doutorando, igual o Fernando é um pós-doc lá e orienta outros doutores. Então a gente tem todos os níveis de pesquisa sendo executado. Qual a importância disso para o produtor? Qual a importância desse ecossistema para Rio Verde, para o Sudeste, para o estado de Goiás? A gente está falando de redução de custo. A gente está falando de acessibilidade em tecnologias que está sendo só discutido em grandes centros. E nós estamos aqui com o objetivo de traduzir isso para os diferentes nichos de mercado, seja para o produtor, seja para a empresa, ou seja para nichos de mercado que quer explorar uma determinada área. Isso é o que o SEAGRE faz. E a partir do momento que o SEAGRE faz isso, a gente, além de reduzir o custo, a gente está aumentando o nosso poder do capital humano que existe instalado em Rio Verde. Isso é o principal, não é nem reduzir o custo. É a gente ter cabeças na região que tomem decisão e que tenha capacidade de construir o novo. Isso não tem preço, isso é intangível, né? No mercado financeiro isso não tem preço, é intangível, porque a gente não sabe qual a capacidade desse recurso humano de gerar novas tecnologias. E essa é a nossa missão, é fixar esses talentos aqui.
Porque, agora já respondendo a sua pergunta, depois dessa contextualização, quando a gente faz aproximação com o mercado, quando a gente faz essa tradução, esse é o principal valor agregado. É quando o pessoal começa a ter a percepção de entrega de valor, reduzindo custo, aumentando produtividade ou permitindo decisões mais assertivas. E a gente tem feito isso com empresas privadas, com o governo estadual, com o governo federal e com diversas entidades que têm se aproximado. Dr. Leandro Souza, Dr. Fernando Cabral, muito obrigada por colaborarem conosco. Olha, participe da campanha Pedido do Bem, pede o menu. Quanto mais você pede, mais a gente doa nesse Natal. Cestas básicas serão arrecadadas e entregues pelo Rotary Clube de Rio Verde à Casa da Amizade a famílias carentes aqui na nossa região. Então participe você também da campanha Pedido do Bem, pede o menu. Esse que é um apoio da Rádio 96 FM, da Rio Verde FM, da organização Júlio Caparelli. Participe! Nós vamos para um rápido intervalo comercial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco dessa edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Hoje é sexta-feira, estamos repercutindo para você os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram pela nossa bancada durante esta semana. E dando continuidade aqui, o nosso tema em pauta foi segurança jurídica no agro, balanço das ações realizadas em 2025 e perspectivas da Comissão de Direito do Agronegócio em 2026. Os nossos convidados foram a doutora Silvana Potric Sescon e o doutor Henrique Rodrigues Medeiros. São advogados e membros da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Subseção de Rio Verde, né, Dares? Exatamente, Hugo. Nós ressaltamos que a segurança jurídica protege quem produz, fortalece o crédito rural, reduz conflitos e oferece ao produtor rural a confiança necessária para investir, inovar e continuar gerando emprego, renda e desenvolvimento para a nossa região. Vamos ao resumo do programa. Olha, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Vamos agora entrar de fato no balanço das ações da comissão em 2025. O objetivo aqui é mostrar o trabalho da comissão, na presença institucional e também os impactos práticos das ações realizadas ao longo do ano de 2025. Portanto, doutora Silvana, olhando para 2025, que avaliação você faz do trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Subseção de Rio Verde? Hugo, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu estou conduzindo a presidência, estou presidente desta comissão ao longo desse ano. É a mais indicada para falar. Dizer que foi excelente vai ser um pouco demais. Mas eu acho que a comissão foi bastante atuante ao longo deste ano, de 2025. Como eu mencionei no início do programa, a nossa comissão, ao longo desses 6 anos de existência, ela acabou tomando algumas proporções maiores do que esperávamos, né? Fomos convidados para participar de eventos fora de Rio Verde, fora do estado de Goiás, levando conhecimento também dos nossos advogados especialistas daqui. Como eu mencionei, temos especialistas nas mais diversas áreas inerentes ao agronegócio, seja no crédito, seja em holding, seja em tributário, em trabalhista. Então, os convites vêm para a comissão e a gente vai distribuindo, né, essas funções conforme a especialidade de cada um. Nós iniciamos já o ano em fevereiro participando de um evento que foi o 5º Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, que foi realizado pela Escola Mineira de Direito. Então, é um evento lá de Minas Gerais. Embora tenha sido um evento online, nós tivemos, nesse evento especificamente, fui eu que participei, fui convidada a palestrar sobre holding rural, que é a minha especialidade, né? Foi no início do mês de fevereiro. E logo em seguida teve outros eventos. Ao longo do ano foram realizados vários eventos. Eu e o Dr. Henrique vamos nos dividindo aqui para poder contar para os ouvintes todas as participações que nós tivemos. Nós tivemos uma atuação muito positiva, né? E já no mês de março, a comissão realizou um evento próprio da comissão, né? Que foi com o tema Recuperação Judicial do Produtor Rural. Acredito que nós estivemos aqui divulgando esse evento. Nós tivemos a presença do Dr. Moacir Ribeiro, que é um advogado, amigo e presidente da Comissão Estadual do Direito do Agronegócio da OAB, e também o Dr. Paulo Henrique Faria, que também é advogado e presidente da Comissão de Direito Falimentar da OAB Subseção de Rio Verde, e um tema que estava gerando grandes discussões. E aí, talvez quando você pensa assim, mas por que recuperação judicial? Lá vai dar 1 ou 2 ou 3 advogados que atuam na área. Não, muitos vão lá porque você tem clientes que são credores de produtores ou de empresas que estão em recuperação judicial.
Então, como eu posso orientar o meu cliente? Né? E às vezes até mesmo alguém que tem algum produtor rural, nós costumamos fazer esses eventos com bastante abertura, focado, claro, para os advogados, né, estudantes do direito, mas também para aqueles produtores rurais que se interessarem e ir até nós. E aí, logo em seguida, no mês de junho, também fizemos um outro evento. Esse foi em parceria com a Comissão de Direito Ambiental, né, da OAB também, foi um evento presencial. Cobrança pelo uso da água, né? Foi um tema bastante importante porque nós teremos mudanças muito significativas nesse sentido a partir de 2026, né? Talvez o produtor nem saiba ainda disso, que haverá cobrança pelo uso da água. Quem tem irrigação própria, né? O pivô lá vai ter que fazer um cadastro, vai ter que além das licenças, das outorgas, tem que ser feito um cadastro e tem um custo para isso, pelo uso da água. Então, esse evento foi bastante importante. Nós tivemos participação da doutora Franciele Furtado, que é procuradora do município de Rio Verde, da doutora Jordana Lenza, que é a presidente da Comissão de Direito Ambiental, e da Jennifer Souza, que ela é uma consultora ambiental. Ela trabalha especificamente com esse tipo de trabalho, né? Com esse tipo de licença. Enfim, foi um bate-papo muito bacana, bem esclarecedor e muito prático para os advogados que estiveram lá poderem ter uma noção de como orientar os seus clientes a respeito desse tema. Já no segundo semestre, nós participamos do Congresso Nacional de Direito Agrário. Esse ano foi realizado na cidade de Uberlândia. É um congresso nacional, né, que tem mais de 2 mil participantes. Foram 3 dias de congresso. Nesse congresso em específico, o vice-presidente da comissão, Dr. Antônio de Las Cuevas, a quem eu já mando um abraço e agradeço a parceria de mais um ano junto conosco, né, participou e palestrou nesse congresso. E tivemos também a participação, uma parceria que já vem há longos anos com a Universidade de Rio Verde. Participamos lá no mês de setembro do Colóquio de Direito do Agronegócio da Universidade de Rio Verde. Lá nós tivemos vários membros da nossa comissão que participaram, que são estudantes, que estão estudantes ou que são egressos da Universidade de Rio Verde, participando, palestrando, apresentando trabalhos, né? E aqui já agradeço também, mando um abraço para a doutora Carolina Merida, que é a atual coordenadora do programa de pós-graduação a nível de mestrado da Universidade de Rio Verde, e a todos os demais professores que compõem esse programa tão qualificado. E fazendo um parênteses a respeito, agora que o Dr. Henrique falou sobre a Universidade de Rio Verde, nós temos vários membros da comissão com produção científica, publicando livros, né? Que isso a gente está exportando conhecimento, Hugo. Certamente. Né? Agora, mais adiante a gente vai falar do congresso, que a gente teve exposição dos livros já que foram produção científica do mestrado, mas eu não deixo de fazer essa colocação porque eu acho de extrema importância. É um trabalho da Universidade de Rio Verde, mas é um trabalho da Advocacia de Rio Verde. São advogados que estão estudando, especializando, fazendo produção científica, pesquisando e levando conhecimento aos demais advogados do país, né? E eu acho que isso é de extrema importância. Muito válido. Extremamente válido. Fala pra gente, por favor, reforça, porque a gente viu que são eventos estaduais, eventos nacionais e principalmente muitos eventos dentro de casa em Rio Verde, como convidados e também como anfitriãos, né? Foi muita coisa realizada. Agora, qual que é a intenção da comissão junto com o empresário rural? É aproximar? Fala pra gente sobre essa importância do olho no olho desses 2 dedinhos de prosa. A intenção da comissão, na verdade, é trazer conhecimento jurídico, aprimoramento profissional para os advogados, né, os operadores do direito que militam na nossa subseção. Concomitante a isso, nós também queremos acessar aos produtores rurais para saber quais são as dores desses produtores. Muitas das vezes nós estamos ali nos nossos escritórios e lidamos com contratos, arrendamento, parceria, tributação, um planejamento sucessório, mas eu não tenho outras visões, né? Então, quando esse produtor vem e participa dos nossos eventos e traz as suas dificuldades, os problemas que ele tem ali no dia a dia, isso faz com que nós possamos buscar por mais conhecimento, buscar soluções para esses problemas. Seja
de um membro, seja convidando algum colega de uma outra comissão, trazendo alguém de fora, seja de outra cidade, da capital, para trazer mais conhecimento. Quando nós iniciamos essa comissão, a grande dificuldade que nós tínhamos era, para a gente acessar conhecimento, a gente tinha que viajar. Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, ou de forma online, muito restrita. E por que não trazer esse conhecimento para dentro da comissão, da Casa da Advocacia? Né? E foi esse o propósito que incentivou a nossa comissão a fazer e participar de tantos eventos e divulgar tanto conhecimento com aqueles que se interessam pelo setor do agronegócio. E a sociedade, Dares, assim como o direito, ela é dinâmica, né? Então, no trabalho, na lida rural, o produtor rural, às vezes, ele se depara com algumas situações que ele nunca vivenciou. E que talvez o advogado dele, a equipe de trabalho dele, não tenha naquele momento a solução para isso. Por quê? Porque é dinâmico, né? Está em evolução constante. Porque se não fosse dessa forma, o direito não teria mudança legislativa. A Constituição, a primeira lá dos idos, né, da República, ela seria a mesma até hoje. A evolução do direito, ela acompanha a evolução da sociedade. E a evolução da sociedade, ela ocorre também por conta de problemas que surgem, né? Então, a gente vai se aprimorando conforme a necessidade do produtor. E como eu mencionei, a gente exporta e também importa conhecimento para Rio Verde, né? A gente multiplica conhecimento. Multiplica conhecimento. Perfeito, Dares. Né? Doutora Silvana, doutor Henrique, muito obrigada por estarem conosco aqui essa semana no Boa Tarde Produtor. Ei, você já pensou em transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos? No Sicoob Crédito Rural, isso é possível, com a campanha de capitalização Seu Futuro Mais Forte, Sua Garagem Mais Potente. E é muito simples participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, você recebe um cupom extra. E os prêmios? Uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha, gente, começou em 30 de junho deste ano e vai até 9 de abril do ano que vem, de 2026. O sorteio, ele é dia 10 de abril, durante a Tecnoshow. E o melhor, pessoas físicas e jurídicas podem participar. Então, fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa grande oportunidade com o Sicoob Crédito Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco nessa edição do Boa Tarde Produtor na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Hoje é sexta-feira, estamos repercutindo para você os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passaram aqui pela nossa bancada durante esta semana. Agora faz o seguinte, anota esse compromisso que eu vou te falar aqui, ó. Todo sábado, das 11 da manhã ao meio-dia, você tem um novo compromisso marcado aqui na Rio Verde FM. ADM Informa, o programa que traz as novidades, análises e dicas essenciais para quem está de olho no mercado imobiliário. Seja para investir, morar ou empreender, no ADM Informa, você fica por dentro das tendências, oportunidades e tudo que move o setor. Então anote aí, todo sábado, hein? Das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM, ADM Informa, seu programa sobre o mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Olha, Dares, dando continuidade aqui para a gente finalizar o nosso resumo da semana, ontem, no Boa Tarde Produtor, nós falamos sobre um tema essencial para quem precisa tomar decisões estratégicas no campo. Ferramentas de gestão de risco de mercado no agro. O foco foi a segurança na comercialização de grãos e de boi, especialmente em um cenário de grande volatilidade, né, Dares? Exatamente, Hugo. Nós recebemos o Marcelo Souza. Ele é assessor de investimentos e sócio da Casa Capital. Ele explicou para a gente de forma prática como que o produtor pode se proteger das oscilações de mercado e planejar melhor os seus resultados. Conteúdo técnico, direto e extremamente necessário para o empresário rural. Vamos ao resumo. Bom, já sem delongas aqui, dando continuidade a esse assunto, no primeiro bloco, você que chegou agora, nós estávamos falando sobre o cenário para soja, para milho, para boi, fizemos uma breve retrospectiva aí, já apontamos algumas tendências do que pode acontecer no ano de 2026 e concluímos que são muitas variáveis a ser consideradas ali na variação do preço das commodities, né? Vamos falar agora sobre um pouco das estratégias de gestão de risco, que é um dos temas chaves aqui dessa edição do Boa Tarde Produtor. Então vamos falar de forma prática, tá, Marcelo, sobre essas questões.
E antes da gente falar de fato, eu queria entender, né? Muitos produtores ainda têm receio de bolsa, de contratos futuros, derivativos. Por que dominar essas ferramentas deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade? Qual que é o risco de não fazer isso? Vamos lá, Hugo. Então, o que acontece? Quando eu sou um produtor, vamos começar com o boi, por exemplo. O boi é muito claro, essa necessidade. Quando eu sou um produtor de boi, né, se eu coloquei o meu boi na engorda, para ele poder engordar mais rápido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar ração para ele. Quando eu dou ração para esse boi, o preço da diária dele fica muito cara. Então, a gente já viu o preço de diária de R$10 até de R$15. Então, é muito caro você manter um boi ali comendo só ração, né? Em confinamento, né, que a gente fala. Então, o que acontece? Quando esse boi está pronto, né, vamos falar ali um boi que atinge ali seus 20 arrobas ali, ele está pronto e a gente já tem que mandar ele para o frigorífico o quanto antes, porque se eu demorar ali 10 dias para poder mandar esse boi para o frigorífico, é R$15 vezes 10 deu R$150. Então, em média, um boi dá só R$500 de lucro. Olha o tanto do seu lucro que foi embora. É muita coisa. Você já perdeu muito dinheiro ali se ele ficar só 10 dias a mais, né, no seu confinamento. Então, esse é um porém. E quando eu falo de um boi de 20 arrobas, pensa se o preço da arroba, que oscila muito, cai R$10. Então, não é só R$10, caiu a 10 vezes 20. Então, eu perdi R$200. Então, olha o quanto é importante, né? Além do manejo, que eu tenho que fazer ele da forma correta, e qualquer um dia a mais já é um prejuízo para mim, eu ainda tenho que vender ele bem, porque qualquer R$10 de queda pode impactar R$200 no meu lucro, e isso vai impactar muito, mas muito, na rentabilidade ali desse pecuarista. E em alguns casos, né, a gente consegue ali com a queda de 20 ou mais de R$20, o produtor que antes fez um cálculo de ter lucro, agora ele já vai ter um prejuízo. Então, o produtor que ele não fica de olho, né, no mercado financeiro para poder fazer a trava do preço do boi dele, ele está especulando, ele está arriscando a fechar no vermelho, né? E já vi isso acontecer várias vezes. Esse ano, né, que é um ano aí que existia uma expectativa alta de preço, ele é um ano muito perigoso, porque você não se atenta a comprar o boi com preço melhor, porque você acha que o boi lá na frente vai estar com preço maior. Então, é um dos anos mais perigosos, quando você tem uma expectativa muito positiva para preço, tá? Esse ano teve muita gente fechando no 0 a 0, muita gente fechando no vermelho também, por conta dessa expectativa alta com preço. Então, assim, o ser humano ele quer antecipar, né? E aí, nessa antecipação, ele pode não se dar mal, vamos falar assim. Então, hoje eu acho que é necessário. Produtor, boi, milho, soja, ele é necessário que ele trave ali pelo menos o custo. A gente sempre orienta o produtor a travar pelo menos o custo, para ele ter alguma proteção. E quando você trava o custo, você está garantindo que você vai ter algum lucro, né? E que seja um lucro pequeno, mas eu nunca vi empresa quebrar com lucro pequeno. Marcelo, e na prática do dia a dia, qual que é a diferença entre um produtor rural que faz RED e outro que não faz? Traz isso para a gente, exemplificando, por favor. Um produtor que faz RED, ele garante que ele vai ter o lucro na operação, né? Porque quando ele compra o boi, né, o que é o correto de fazer, né? Comprei meu boi aqui, né, num preço de arroba de R$320, um exemplo. Eu acho que a reposição está mais cara, deve estar uns 340. Então, eu comprei meu boi aqui a R$320. Eu sei quantos dias esse boi vai ficar no coxo, né? Geralmente quem tem experiência já sabe. Eu sei quanto que esse boi vai me gastar para eu poder chegar ele ali das 14 arrobas até as 20 arrobas. Mas o que eu não sei? Eu não sei quanto que o preço vai estar daqui a 100 dias, que é o que eu preciso para poder confinar e abater esse boi. Isso é o que o mercado futuro me ajuda. Então ele vai me dar o preço que está lá daqui 100 dias. Então eu vou lá, faço a conta com esse preço. Se der lucro, eu compro o boi. Se não der lucro, eu nem mesmo compro esse boi. Eu falo, não, esse preço aqui eu não consigo comprar esse boi, porque não está me dando lucro. Então, qual que é a diferença do produtor que faz a trava e o produtor que não faz a trava? Ele vai sempre comprar bem, ele vai sempre comprar e ter certeza de lucro. Esse é o produtor que faz a trava. O produtor que não faz a trava, ele está sempre contando com a sorte.
E nos últimos anos, o que a gente viu é que o produtor que conta com a sorte, ele está cada dia mais saindo do mercado, né? Ele está ficando de fora do mercado, ele está desaparecendo. Então, está diminuindo aí os produtores amadores e está aumentando os produtores mais profissionais, é o que a gente tem observado aí. Marcelo, perfeito. Já foi dado o entendimento aí para a questão da ferramenta do hedge, né? Mas vamos aplicar isso também a outras culturas. Na soja, por exemplo, né? Dado o cenário que a gente deu no primeiro bloco, como estruturar uma estratégia inteligente ali de hedge para a soja, na sua opinião? O momento, a soja, ela existe aquele detalhe da sazonalidade, né, Hugo? Então, quando a gente vai fazer uma trava de soja, a gente tem que lembrar que a gente está aqui no Brasil. E o preço da soja no Brasil é 1. E lá nos Estados Unidos, é onde tem a ferramenta da gente utilizar essa trava. Então, quando a gente vai travar soja, a gente tem que utilizar o contrato de soja Chicago, que é lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse desafio de entender a sazonalidade. Enquanto no Brasil a gente colhe a nossa soja aqui, já começa agora em dezembro no Mato Grosso, e aí vai regiões até março, que é aqui na nossa região, fevereiro, março. Então a gente está colhendo ali do final de dezembro até março, a gente está colhendo soja. Então aqui a sazonalidade é de queda. A sazonalidade americana de queda é na colheita deles, que é final de setembro e início de outubro. Então, olha a complexidade da gente fazer um hedge brasileiro aqui e ajudar o brasileiro a fazer essa proteção. Então, nesse momento, se eu fosse um produtor, o que eu faria? Eu pegava o meu físico ali, ligava para a trade, ver o que ele está pagando, porque nesse momento eu tenho um prêmio no porto positivo para o Brasil, eu tenho um preço de soja Chicago, que não está bom, mas que pode piorar, e eu tenho um preço de dólar que ele está, deu uma arrancada de preço, ele pode até apreciar mais, mas ele está razoável também. Então, o que eu faria é travar em dólar mesmo, justamente especulando ali que esse dólar vai subir. Então, eu travaria soja em dólar na trade e eu compraria essa soja lá em Chicago, porque quando você trava a soja em dólar, você não ganha mais se ela subir, né? Se eu combinei ali com a trade que o preço é $25, né? Eu tô chutando, não sei quanto que tá hoje. Então é $25 e ponto final. E aí o que eu faço? Eu vou lá na bolsa e compro a soja no preço que ela tá. Numa data estratégica, né? A gente gosta de usar a data da sazonalidade mais distante possível da colheita americana, que é quando ela sobe mais. Pegar um contrato ali que vai vencer no final de junho, por exemplo. Então a gente compra esse contrato estratégico e a gente vai participar da alta da soja na bolsa, caso ocorra. E aí quando eu compro esse contrato, eu vou comprar papel, como eu já estou travado contra a queda, então se a soja cair, eu não vou sofrer com a queda dela, eu já travei. Se a soja subir, lá em Chicago, eu vou participar dessa alta do preço dela, só que lá na bolsa de valores, como se eu tivesse ela. Então é uma estratégia interessante, onde você não sofre a queda, mas participa da alta, que é o que o produtor não quer perder jamais, é a alta, porque a gente viu aí que quando uma alta de commodity acontece, geralmente ela vem com tudo mesmo, ela vem com força, ela sobe rápido, Então essa seria a melhor estratégia na minha visão para a soja. Marcelo Souza, muito obrigada por estar conosco e até uma próxima oportunidade. Thales, quantos assuntos interessantes passaram aqui pela nossa bancada e quantos convidados com bagagem, com experiência, com autoridade para falar sobre aquilo que se propõe, né? Hugo, foi uma semana incrível, porque nós falamos de grão e arrematamos com boi. Justo. Falamos de toda a cadeia produtiva do agronegócio brasileiro esse ano. Nosso programa, né? Graças a Deus. Por isso também aos nossos convidados, né? Eu diria que... Posso fazer um balanço de 2025? Vai, diga lá. Para nós, aqui do jornalismo, foi um ano muito bom. Nosso programa é um programa muito técnico, porém com muita simplicidade, com muita facilidade no falar e também no perguntar. Eu acredito que a forma que nós conduzimos o programa e a forma com que os nossos entrevistados respondem o que a gente almeja que ele responda e que é também a questão do nosso ouvinte, faz com que a gente tenha conseguido, digamos que, apimentar, até conquistar mais o nosso público. Sim. E
a gente subiu a régua para 2026, né, É Hugo? verdade, né? A expectativa para o ano de 2026, nessa temporada de 2026, ela é só elevada, né? Não nos permitimos aí regredir, né? Só crescimento, só para cima. Exatamente. A Daris é chata, Hugo Ataíde? Não, ela é criteriosa, ela é exigente, é isso que ela é. Chata às vezes. Não, brincadeira, gente. A gente fala assim, mas a Daris é uma pessoa extremamente competente, atua na produção aqui do programa, vai buscar pautas, né? E tá aqui à frente também, né, Daris? Como é que foi esse estar à frente do programa, dar as caras aqui? Bom, primeiramente eu agradeço a organização Júlio Caparelli, já tive vários outros convites e nunca quis. E dessa vez o Emanuel só me empurrou e falou, vai. E eu vim, sem pensar. Boa. E é uma experiência maravilhosa, porque você participar da produção de um programa é completamente de você apresentar esse programa. Então, é o que eu falo muito nos bastidores. Nós temos uma sinergia muito boa de trabalho, isso é fato. Então, isso reflete no convidado que está aqui na nossa frente e também para a pessoa que está em casa nos ouvindo. Até porque o contraste da nossa voz também traz uma leveza muito grande para o programa. E a gente, só de se olhar, a gente entende que não, agora é você, agora sou eu, quem que vai fazer o quê e da forma que tem que fazer para ficar o mais natural possível. Então, obrigada pelo desafio de 2025. Daris, eu que tenho que te parabenizar por aceitar esse desafio. Tá saindo super bem, a dinâmica do programa é outra. Às vezes você joga para mim, eu jogo para você, joga pro convidado e fica um bate-papo. Como muitos dos nossos convidados estão aqui relatam, eu venho aqui não para fazer uma entrevista, mas bater um papo com vocês porque é muito gostoso, né? E a nossa audiência sente e percebe isso também, não porque a gente está falando que é assim, porque a nossa audiência tem nos relatado, nosso programa eu gosto de ouvir, até mesmo por pessoas que não são do ecossistema do agro, né? Pessoas que atuam na medicina, são empresários urbanos, estão aqui na cidade. Você fala, Hugo, eu gosto de ouvir, porque assim, eu não tô no meio, mas vocês falando e o convidado lá falando, eu entendo. Então, esse é o principal feedback que fica, né? E um feedback muito importante que você recebeu, né, Daris? A sua mãe te ligou, a sua avó te ligou e falou, e aí? Você falou disso, ela descreveu o programa, Daris. Exatamente. A minha mãe, ela vive dando feedback pra gente. O que acontece? Quando a gente fala de um assunto que quem tá nos ouvindo entende, ele vai complementar, vai concordar e vai dizer, olha, eu acrescentaria isso, ou eu tiraria isso, não era o momento para responder dessa forma. E a minha mãe é leiga nos assuntos que nós falamos aqui. Minha mãe mexe com a academia. Então ela liga para mim, ela fala, olha, hoje vocês falaram sobre isso, isso e isso. É a essência do assunto. Então, o que a gente entende com isso? Que realmente a mensagem está chegando de forma nivelada para todos. Isso é importante para a gente. Então, quando a gente vai fazer a média, se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, pegue uma pessoa que não é daquele ecossistema. Porque se ele entendeu a mensagem, então a mensagem está linear, está boa para todo mundo. Justamente. E olha só, como vai funcionar, né, Daris? Hoje a gente se despede da temporada 2025, né? A partir da próxima semana você vai ouvir reprises de grandes programas, de grandes assuntos que passaram aqui durante o ano de 2025. E em 2026 a gente está de volta quando, Daris? Dia 12 de janeiro. Nós estamos preparando uma semana do dia 12, 13, 14 e 15 de janeiro para vocês. É uma semana que a gente vai dizer que o ano de 2026 é desafiador? Sim, extremamente desafiador, mas que tem esperança, tem cooperativismo, tem mãos dadas, parceria, multiplicação de conhecimento que transforma tudo isso em muita oportunidade de negócio, né, não, Hugo? É verdade. Então fique conosco. Obrigado pela sua parceria durante ao longo desse ano de 2025. Que a sua confiança, a sua credibilidade se renove para com Boa Tarde Produtor no ano de 2026 e que possamos seguir juntos aí, disseminando conhecimento, disseminando informação e conteúdo de qualidade para agregar no seu dia a dia aí, até mesmo para você que não é do agro, né, para que você possa entender essa grande cadeia e esse segmento que é responsável por 1/3 do nosso PIB, né? Quase 1/3 do nosso PIB, né, Daris? Exatamente. Então, é de extrema importância que você entenda, compreenda. E para você que é do agro, você siga acumulando e aperfeiçoando o seu conhecimento aí. Daris, só nos resta agradecer e nos despedirmos, né? Exatamente, Hugo. Então, a gente sai de férias hoje, né? Dia 19 de dezembro. A partir de segunda-feira, você fica com os nossos melhores momentos. Antecipadamente, um Feliz Natal para você, um próspero ano novo,
Que o menino Jesus renasça nos nossos corações e também nos nossos lares. Que 2026 seja um ano de muita pujança para todos nós. Muitíssimo obrigada e até janeiro de 2026. JP, vamos renovar o nosso contrato para 2026? Renovado? Obrigada por hoje, por esse ano de 2025. Esperamos você em 2026. Hugo, você já renovou seu contrato com a organização Júlio Caparelli para 26? Já tá mais do que assinado, vamos juntos. Você vai ter que me aguentar durante 2026 ainda. Tamo junto, até 2026. Dários, minha parceira, obrigado pela sua parceria durante o ano de 2025. Que essa parceria possa renovar durante anos e anos. Que só venham mais desafios a serem vencidos e conquistas a serem celebradas. Obrigado, JP, pelos serviços prestados. Que a gente possa continuar também essa parceria de sucesso. Agradecer a você, nossa audiência extremamente qualificada, você que nos acompanha, que nos manda sua mensagem, interage com a gente, dá o seu feedback, nos encontra na rua, no comércio e fala, eu te ouço no rádio, você poderia falar sobre isso. Muito obrigado pela sua confiança e credibilidade. Desejar para você um ótimo Natal, um feliz ano novo, boas festas e tudo de bom, que Deus abençoe. Em janeiro de 2026 a gente está de volta. Até lá!